Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo aqui no canal Sagaz Alvinegro. Mas para você que está chegando, que chegue na moral, chegue se inscrevendo, deixando o like, compartilhando os nossos vídeos e deixando o sininho ativado, que é para toda vez que a gente lançar um novo conteúdo, você ser notificado aí no seu telefone, beleza? E não se esquece, tá? Você que está todo dia aqui assistindo os nossos conteúdos, não esquece de deixar o like, porque o like é o que vai garantir que o YouTube entregue os nossos vídeos e os nossos conteúdos alcance cada vez mais botafoguense, beleza? E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, não custa nada, não dá vacilo, é só clicar aqui na barrinha, inscrever-se e fazer parte da nossa família, beleza? Vamos para... Queria fazer aqui uma análise do que foi a partida de ontem e uma reflexão do que é esse atual momento do Botafogo. A gente ainda nota que os torcedores ainda estão meio desconfiados aí, mesmo a equipe completando 11 jogos sem perder, a gente ainda percebe que os torcedores ainda estão meio com o pé atrás, beleza? Começando de análise, o Botafogo ontem no estádio Newton Santos venceu o Ipiranga de Erechim no jogo de volta pela Copa do Brasil, valendo vaga nas oitavas de final. E assim, o Botafogo foi dominante o tempo inteiro, começou com um ritmo muito forte, partindo para cima, procurando gol. E aí, antes de 5 minutos, uma bela jogada, uma bela triangulação entre Raí, Gustavo Sauer e Matheus Nascimento. Ali a bola que acabou sobrando para o jovem centroavante alvinegro, que dominou e bateu. A bola passou entre as pernas do goleiro Kaique, abrindo o placar para o Botafogo. Daí então o Botafogo tomou conta do jogo, poderia ter goleado facilmente, ter feito 5, 6 gols no primeiro tempo, tá? Errou ali, que eu até comentei com a rapaziada nos grupos de Facebook, a gente estava trocando ideia sobre o que estava sendo o jogo do Botafogo. O Botafogo estava cometendo alguns erros ali, algumas tomadas de decisões ali no último terço do campo, na hora de finalizar, na hora de dar o último passe, acabou cometendo alguns equívocos na escolha da jogada, na hora da definição. Matheus Nascimento mesmo teve uma bola que ele entrou sozinho ali de cara a cara com o goleiro, porém demorou demais a partir para a definição, e aí acabou dando chance para o zagueiro se recuperar e acabou cortando a bola, travando o chute do centroavante alvinegro, Mas teve uma ótima participação do goleiro Kaique, que salvou o chute, um chute do Luiz Henrique a queima-roupa, outra do Tietê. Então teve uma bola no travessão do Daniel Borges. O Botafogo poderia ter feito facilmente 5, 6 gols na equipe de Ipiranga, tá? No segundo tempo, as coisas estavam meio mornas e tal. O Luiz Cássio começou a fazer substituições, deixar aqui destaque para todos os jogadores, absolutamente todos os jogadores foram bem. Lógico que a torcida pode dizer, não, teve a fragilidade da equipe adversária, beleza, mas a gente viu aí outros jogos da Copa do Brasil por essa mesma fase, outras grandes equipes também encontrando muita dificuldade para classificação. Inter, Grêmio, Corinthians, todos eles sofreram muito para poder conseguir se classificar. Botafogo tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 lá no Rio Grande do Sul, porém venceu não jogando tão bem. Na noite de ontem não, o Botafogo venceu e convenceu, poderia ter goleado, como eu falei. No segundo tempo, com as substituições, a equipe acabou ganhando uma melhora. Vitor Sá ainda acertou a trave numa arrancada, num contra-ataque. O Matias Segovia, numa linda jogada individual, quase faz o primeiro gol dele, ia ser um golaço se o goleiro Kaique também não faz a defesa e não espalma a bola para escanteio, Todos os jogadores do Botafogo foram muito bem. E aí, o Janderson, um dos que entraram no segundo tempo, numa arrancada, num contra-ataque puxado pelo Matias Segovia, pelo Mate, acabou lançando o Janderson livre, cara a cara com o goleiro Kaique, que não desperdiçou e deu números finais à partida. E aí, dentro desse resultado, dentro dessa atuação, eu gostaria de fazer uma análise do que o atual momento do Botafogo, aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente esperava para esse time. Tem o começo da temporada que foi muito difícil, a equipe e principalmente o técnico Luiz Castro foi alvo de muitas críticas. Eu mesmo aqui não vou me esconder, Pedi muito a saída do treinador, achando que ele não tinha mais
condições de estar à frente da equipe, porém a equipe durante a Taça Rio, né, com as dificuldades que estava encontrando para vencer, mesmo assim aos trancos e barrancos foi conseguindo vencer. Na Copa do Brasil também, mesmo não atuando bem, foi conseguindo vencer. Assim que o Botafogo conseguiu chegar a essa meta de 11 jogos sem perder, né? Mas aí, a partir do momento da chegada do Júnior Santos, a partir da chegada do Matias Segovia, com a evolução, como eu já falei aqui em outros vídeos, do Luiz Henrique, do Gustavo Sauer, o Raí também está entrando muito bem, né? Então são jogadores que o Botafogo não estava contando e que a partir de um certo momento do início da temporada começaram a mostrar serviço, começaram a responder, né? A gente viu aí que chegou até se anunciar, né, que ia ter um bonde aí, né, de jogadores que o Botafogo tinha interesse em botar para rodar, em emprestar e deixar o clube, né? Mas aí esses jogadores começaram a performar, começaram a dar resposta. E tem uma coisa muito importante, rapaziada, na minha opinião, tá? O Botafogo sempre se falou muito no Botafogo Way, o estilo próprio do Botafogo jogar, né? Que o Botafogo iria ser reconhecido em qualquer lugar que jogasse pelo estilo próprio de jogo. O tempo passou e o Botafogo Way não foi possível, pelo menos até então, né? Não foi possível que o Botafogo tivesse essa identidade própria e que jogasse com completa autoridade. Hoje o Botafogo compete, é um time competitivo, tanto é que jogou 2 partidas no Campeonato Brasileiro e venceu as 2 e venceu jogando bem, né? Porque eu cheguei até a gravar um vídeo aqui falando disso, que não adianta você querer fazer uma coisa, querer jogar de um jeito, quando os jogadores que você tem no elenco não podem desenvolver tal função. Então eu acho que o Castro entendeu isso muito bem. Eu acho que ele hoje tem plena consciência dos jogadores que ele tem plena consciência do que cada jogador pode fazer dentro de campo, e aí essa questão do Botafogo foi deixada um pouquinho de lado. Eu acho que hoje o Botafogo é um time altamente competitivo, o estilo de jogadores que o Botafogo tem hoje e a mudança do gramado no estádio Newton Santos ajuda completamente ao jogo se desenvolver da maneira que gosta o Botafogo, seja da maneira reativa ou seja da maneira propositiva, porém com muita velocidade. A gente ganhou o Júnior Santos, que é um jogador altamente forte e veloz, né? Aquele jogador que não tem medo de errar, parte para cima, se for para disputar no corpo, ele disputa também, né? O Luiz Henrique, da mesma maneira, é um jogador que chegou muito forte hoje, né? Ele está... creio eu, né, na minha opinião, merecendo ser titular, porque é um jogador que evoluiu bastante, veio mostrando serviço e hoje, na ponta esquerda, na minha opinião, rende bem mais que o Vitor Sá, né? Porém, a preferência do Luiz Castro atualmente ainda é pelo Vitor Sá, mas na minha opinião, o Luiz Henrique já merece ser titular. Tem o Gustavo Sauer. Hoje o Botafogo tem, se não tem um elenco perfeito, né, que a gente sabe que não tem, ainda tem algumas posições que o Botafogo ainda precisa reforçar, tem um elenco muito bom sendo desenvolvido. Eu cheguei a comentar aqui em um vídeo que eu lancei há 2 meses atrás, quem quiser voltar os vídeos do canal aí, eu falei, o Botafogo, a partir do momento que tiver todos os jogadores de meio campo à disposição, e olha que o Botafogo ainda não tem, mas a partir do momento que o Botafogo tivesse todos esses jogadores à disposição, o Botafogo vai ter um dos melhores meio-campos do Brasil. E na minha opinião, isso é que está mostrando, pelo menos esse início de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, é isso que o Botafogo vem mostrando, muita força, porque o meio-campo do Botafogo hoje, todo mundo sabe jogar bola. E olha aqui, Gabriel Pires não foi relacionado para essa partida, o Botafogo ainda tem Kaique para voltar, o Botafogo ainda tem PK para jogar, né? Não nessa temporada mais, porque infelizmente sofreu uma contusão muito séria, mas hoje o Botafogo, se a gente for parar para prestar atenção, o Botafogo hoje tem um elenco muito bom, né? Hoje as pontas, tanto a ponta direita como a ponta esquerda do Botafogo são bem servidas, né? Porque tem jogadores que podem mudar a cara da partida e antes não tinha. Antes se trocava um por outro e o resultado não mudava. O Botafogo não conseguia, tinha muita dificuldade na criação. Hoje o Botafogo tem jogadores que conseguem entrar e conseguem mudar a partida. A gente não contou para a partida de ontem com o Eduardo, que é um dos maiores destaques da equipe. A gente não contou com o Tiquinho Soares, que é outro destaque incontestável dentro do elenco.
né? O Botafogo ontem jogou praticamente com o time reserva, com exceção do goleiro Lucas Perry, o Tietê, que está aí variando entre titular e reserva, né? Então, a gente prestando atenção, o Botafogo ontem jogou com times de reserva e jogou muito bem, jogou com autoridade, soube acelerar o jogo, só errou, como eu falei, nas tomadas de decisão ali, né? No último passe, na hora de acertar o contra-ataque para finalizar a jogada. Domingo, a gente tem um jogo muito importante contra o Flamengo, né? Na minha opinião, o Botafogo tem altas chances de vencer, né? E eu queria deixar um alerta aqui para a torcida botafoguense, né? A gente que vê tanto a torcida criticar nas redes sociais, está na hora de apoiar. A equipe está 11 jogos sem perder, encaminhou muito bem a classificação para uma Copa do Brasil com um time reserva, coisa que a gente há anos atrás não conseguia sequer com o time titular, né? Basta a gente ver as eliminações que o Botafogo teve há anos atrás, melhoria no estádio Newton Santos, melhoria na estrutura de CT. O Botafogo está fazendo com que o seu projeto ande a passos largos. O trabalho está sendo feito, está na hora da torcida também mostrar que está fechada com o time, e para isso ainda tem ingressos disponíveis para o jogo de domingo. Então, para você que é torcedor botafoguense e ainda não comprou o seu ingresso, vai lá, compra, tá à venda no site do Flamengo, flamengo.com, flamengo.com melhor ingresso, uma coisa assim, mas depois eu vou trazer aqui para vocês. Então, se você não comprou o seu ingresso, vai lá. A gente tá com muita confiança de que o Botafogo tem plenas condições de conseguir a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, em cima do nosso maior rival, né? E para no meio de semana pegar a LDU e aí carimbar a primeira colocação na Copa Sul-Americana, beleza? Por hora é só. Pintando mais alguma informação, algum assunto mais irrelevante, a gente traz aqui. Se você está até agora comigo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha. Convida teu brother, convida os teus parceiros para vir fazer parte do canal, conhecer o nosso canal e passar a conhecer também os nossos conteúdos. Valeu? Tamo junto e é isso. Valeu!